A gente fala sobre uma denúncia de injúria racial aqui em Vitória da Conquista. O caso teria acontecido em um bar da cidade. Uma garçonete teria sido insultada e desrespeitada por um cliente. Ele teria feito ofensas racistas contra a trabalhadora. A repórter Ariela Bonfim traz essas informações agora para a gente. Mais um caso lamentável de injúria racial aqui na cidade, né, Ari? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Infelizmente, né, Judson? Mais um caso, então, de injúria racial. Como você disse, uma garçonete e também o segurança do estabelecimento. Os dois foram vítimas, então, de injúria racial. A gente, aqui ao meu lado, Judson, está a Grace Leôncio, ela que é advogada e secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB. E vamos aproveitar essa situação que aconteceu, né, esse caso infeliz que aconteceu, para já começar dizendo a diferença entre injúria racial e racismo, que são dois crimes, mas que tem diferença entre eles. Grace, boa tarde. Explica pra gente, né, então, pra gente começar esse bate-papo, qual que é a diferença entre esses dois crimes? Boa tarde, Ariela. Boa tarde, Judson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Um tema de extrema relevância, né, na atual conjuntura social em que vivemos, e de diferenciar injúria racial, de racismo, algo que é bem comum que as pessoas se confundam, mas que tem muita diferença nesses crimes. O crime de injúria racial, ele está, né, presente no Código Penal, né, no título dos crimes contra a honra, e é uma forma qualificada do crime de injúria, quando o ofensor, né, ele utiliza elementos de cunho racial, né, cor, religião, etnia, origem, inclusive, né, a condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Esse crime também, ele tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão e pode ser, né, utilizada também conjuntamente uma multa. Essa situação que aconteceu nesse final de semana aqui em Vitória da Conquista, um crime de injúria racial contra a garçonete e também contra o segurança do local, ilustra bem esse tipo de situação, né? Exatamente. Houve, né, o cometimento desse crime no renomado estabelecimento aqui do nosso município, no último dia 20 agora de agosto, em que 2 funcionários desse estabelecimento foram vítimas de injúria racial. Né? Lembrando, né, gostaria de ressaltar aqui a diferença entre injúria racial e racismo, que o racismo ele é um crime praticado contra uma coletividade, é inclusive considerado um crime praticado contra a humanidade e visa a segregação. Enquanto que a injúria racial ela é destinada a um indivíduo específico. Nesse caso aí foram 2 indivíduos, 2 funcionários desse estabelecimento comercial, né, um restaurante aqui de Vitória da Conquista. Bom, a ocorrência foi registrada, né? Esse crime foi registrado. E agora, o que acontece? Primeiro explica pra gente, né? Quais são as instâncias que as pessoas que forem vítimas, tanto de injúria racial quanto de racismo, já que é um crime da coletividade, mas uma pessoa pode representar a coletividade, como que elas podem acionar para que essa justiça seja feita e essa pessoa penalizada? Certo. No caso do crime de injúria racial, a pessoa tem que procurar a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque se trata de um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido. Então a pessoa precisa se apresentar os fatos e o Ministério Público então, né, será aberto um inquérito policial e aí o Ministério Público conduzirá todo o processo. No caso de racismo, se trata de uma ação pública incondicionada, então o titular da ação de fato é o Ministério Público. Né? Apesar de ser um crime que pode ser praticado contra um indivíduo, no caso do racismo, mas o objetivo dele é justamente segregar. Então, tem assim algumas diferenças entre os dois. O crime de racismo também, ele não está no Código Penal. Ele está na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 42, né? É um crime inafiançável e imprescritível, diferentemente da injúria racial. E foi também regulamentado pela Lei 7.716 de 89, logo após o processo, né, de redemocratização, que já temos aí mais de 30 anos, mas que infelizmente a gente tem presenciado na nossa sociedade e na atual conjuntura parece que as pessoas têm sido encorajadas, digamos assim, a esse tipo de prática racista, de violência racial.
Felizmente, algo que não pode ser tolerado. Grace, Judson do estúdio, ele quer participar desse bate-papo com a gente. Eu vou colocar aqui o retorno no celular para que você possa ouvir essa pergunta. Caso você não escute, eu vou repassar para você. Judson, pode fazer sua participação. Grace, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Bahia Meio Dia. Eu gostaria de saber sobre esse caso do último fim de semana. Foi registrada ocorrência na delegacia e agora, o que é que acontece? Essa pessoa que cometeu essa injúria racial foi identificada? Ela vai ser processada? Como é que o caso se dá a partir de agora? Isso, Judson. A pessoa já foi identificada, as vítimas já prestaram o boletim, né, de ocorrência, já fizeram a notícia crime e agora será, né, seguido aí o inquérito policial para apurar os fatos, né, e se assim, né, for julgada ao final a punição, né, da pessoa que cometeu esse ato aí criminoso de injúria racial. As vítimas já procuraram a Comissão de Igualdade Racial da OAB, a comissão já está a par, né, de todo o ocorrido e já está dando toda a assistência a essas vítimas. Bom, Grace, é importante, né, que a gente deixe claro esse tipo de coisa para que isso deixe de acontecer. É inadmissível crimes como esses nessa sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade de tanta informação. Exatamente. Acho que o primeiro passo no combate ao racismo, porque não basta só a gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E o primeiro passo é não minimizar esse tipo de postura, nem naturalizar práticas de cunho racistas, né? Então, a gente precisa dar visibilidade, né? Não considerar isso como mimimi, como muitas pessoas, né, já atribuíram. As pessoas que denunciam, as pessoas que questionam, que estão com mimimi, na verdade não é mimimi, é uma prática muito grave, muito séria, é crime e precisa sim ser punido, ser reprimido esse tipo de postura. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, que eu acredito, é o processo educativo, né? Nós precisamos trabalhar, alertar a sociedade, diferenciar esse tipo de postura e trabalhar com as novas gerações. Nós temos leis, né, federais, como a Lei 10.639, a 11.645, que torna obrigatório o estudo de história da África, de história indígena, de história e cultura afro-brasileira, e ainda não temos isso efetivado nas escolas. Então a gente precisa ensinar às nossas crianças o respeito, a tolerância, a aceitação da diversidade. Então esse é um passo muito importante. E a gente ser ativo nesse processo de combate ao racismo, não silenciar, não aceitar, não naturalizar nenhuma prática racista na nossa sociedade. Muito obrigada, Grace, por esse bate-papo tão enriquecedor. E é isso, Judson, como a Grace falou pra gente, não basta ser racista, tem que ser antirracista, antirracismo. Volto contigo. É isso, é trabalhar com a educação, como disse a doutora Grace, com a formação das novas gerações, mas para quem insiste nesse tipo de prática, os rigores da lei. A sociedade brasileira não tolera prática racista, não é mimimi coisa nenhuma. Eu digo sempre que mimimi é a dor que dói no outro. Fala mimimi porque não está sentindo o que o outro está sentindo, a humilhação que o outro está passando. Não é? Então é isso, é a sociedade não tolerar de maneira nenhuma e todos nós devemos ser protagonistas, agentes ativos no combate ao racismo que infelizmente ainda existe em nossa sociedade, como aconteceu nesse fim de semana, né? Injúria racial contra 2 trabalhadores, uma garçonete e um segurança do restaurante que estavam em seu ambiente de trabalho e aí alguém se achou no direito de cometer esse crime e agora está aí, vai ser processado e deve ser punido pelo ato que cometeu. Obrigado, Ariela. Obrigado, doutora Grace Leonce, secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB, subseção de Vitória da Conquista.